Antes de fazer qualquer instalação, primeiro nós vamos desativar o leitor de tinta. Esse leitor precisa ser desativado na impressora e no computador. Vamos clicar em configurar, preferências, informações do chip. Para isso tem que descer uma seta para baixo, descer mais uma vez, informação do chip do cartucho. Essa informação é a leitura do chip do cartucho que precisa ser desativado. Para isso, clique em OK para confirmar. Feito isso, a impressora deixa de ler o chip do cartucho e deixa de dar várias informações sobre o nível de tinta no computador. Para desativar o nível de tinta no computador, clique duas vezes em menu da impressora, clique em fazer manutenção da sua impressora, clique em proteção de cartuchos HP. Geralmente as impressoras vêm com essa solicitação ativada. Se tiver ativada, clique em desativar a proteção dos cartuchos HP. Clique em OK e em fechar. Dessa forma você protege os cartuchos da sua impressora para que a impressora não os recuse futuramente. Seu Book Ink vai chegar desta forma, o reservatório, quando ele vai com tinta. Note que essa é a parte da frente, demonstra o nível de tinta de cada cartucho. Essa é a parte de trás do cartucho. Note que nessa parte de trás não deve conter tinta, ou no máximo um pouquinho de tinta em cada uma das partes de tinta do cartucho. Por quê? Quando contém tinta na parte de trás do reservatório, a tinta é pressionada para dentro da impressora. E acontece de a impressora imprimir contendo gotas de tinta, gotinhas de tinta na impressão, como se estivesse vazando. E realmente fica vazando. Então, bastante cuidado. Se acontecer do Book Ink ter tinta na parte de trás do cartucho, é só dar uma mexida até que toda a tinta escorra e venha para a parte da frente. Uma outra observação muito importante é o respiro do reservatório. Com o respiro tampado, a tinta não desce para o cartucho. Ela não vem para o cartucho. Se você esquecer de retirar e colocar na impressora o cartucho, a impressora puxa essa tinta, porém, como ele está tampado, ela começa a soltar tinta da própria impressora. Essa tinta ela é jogada nessa parte e fica no rolamento e escorre para baixo. Embaixo da impressora tem um sensor de tinta. Este sensor. Quando a tinta escorre para este sensor, ele detecta, para de fazer a impressão e aparece uma mensagem na tela dizendo que existe um problema nos cartuchos de tinta ou na impressora. Procurar o suporte técnico ou reiniciar a impressora.
Quando você reinicia, ele continua com a mesma mensagem. Nesse caso, se acontecer, é preciso retirar o chip da parte de baixo do cartucho da impressora com uma chave Torx número 10, fazer a limpeza do chip e fazer a limpeza do cabo flat. Essa limpeza pode ser feita com papel toalha levemente umidificado. Isso tudo com a impressora desligada. Após isso, recolocar o chip e religar a impressora novamente. Ela deve voltar a funcionar normalmente. Vamos ao Book Ink. Vamos abrir os respiros de tinta, que é para que a tinta desça para o cartucho. Essa outra parte é para recarregar a tinta no reservatório. Esse book trabalha em pé, nunca deitado. Essa é a forma certa que ele trabalha. O reservatório de tinta não deve ficar nem acima da impressora e nem abaixo da impressora. Sempre no mesmo nível da impressora. Se ficar acima, a tinta escorre na impressora por gravidade e pode encharcar a impressora. Se ficar abaixo da impressora, do mesmo nível da impressora, a impressora não tem força para puxar essa tinta. Após abertos os tampões, note que existe um pouco de tinta no cartucho e existe ar no cartucho. Dentro existe uma bolsa interna. Para puxar essa tinta, você vai receber um adaptador como esse, que vai colocar numa seringa também e vai puxar essa tinta. No cartucho tem dois orifícios, o orifício de saída de tinta e o orifício de entrar ar na bolsa do cartucho. A impressora insere ar dentro dessa bolsa, ela infla e força a saída de tinta para a cabeça de impressão. Isso chama-se a limpeza da cabeça de impressão. Nesse caso, nós vamos puxar essa tinta. Para isso, precisamos fechar o orifício da bolsa de ar para que ela não infle e não danifique. Inserimos a agulha e puxamos. Vamos puxar mais uma vez. Note que a tinta já vem. Vamos tombar para que todo o ar seja retirado de dentro do cartucho. Eu tive que fazer um malabarismo aqui para mostrar, tá? Mas veja que não tem mais nenhuma gotinha de ar dentro do cartucho. Da mesma forma para todos os outros cartuchos. Após puxar a tinta do cartucho, nós vamos inserir os cartuchos dentro da impressora. Note primeiro que a sua impressora vem com os cartuchos originais e com tinta pigmentada. Nós mandamos os Books Inks com uma tinta corante, Miss Ink, própria para 8600. E mandamos também o Book Ink vazio, que aí você coloca uma tinta de sua preferência. Para retirar o cartucho, é só apertar levemente o cartucho para frente e soltá-lo. Ele desconecta, apertar levemente para frente e soltá-lo, ele desconecta. Da mesma forma com os outros. Note que o cartucho preto, ele é mais fino do que o cartucho original, mas ele encaixa corretamente, normalmente, na entrada do carrinho. Vamos colocar o cartucho
Para isso, vamos colocar da mesma forma, preto, amarelo, azul e magenta. Preto, amarelo, azul e magenta. Colocar o cartucho preto no lugar preto, já tem o orifício de entrada preto. Note que o cartucho ele é mais fino, mas ele entra tranquilamente, funciona normalmente. E os outros cartuchos, amarelo, azul e magenta. Colocar da mesma forma, preto, amarelo, azul e magenta. Não trocar. Encaixe desta forma. Note que deve ser apertado devagar e solto, ele encaixa. Aperta devagar, solto, ele encaixa. Da mesma forma o azul, da mesma forma o magenta. Acontece de alguns cartuchos, por exemplo, o magenta. Quando você solta, ele fica mais profundo do que os outros cartuchos. Se isso acontecer, é só puxar o cartucho um pouquinho para frente. Por causa desta forma, o chip encaixa e a impressora lê corretamente o chip. Caso contrário, se um desses cartuchos ficar mais para dentro do que os outros, a impressora não vai ler o cartucho, vai dizer que não tem cartucho. Cartucho ausente ou cartucho com problema. A mangueira é posta na lateral desta forma. É baixado o LCD. Note que a mangueira não pode ficar nem muito folgada e nem muito curta. Se ficar folgada, ela bate e dá problema. A impressora apresenta problema. Então ela deve ficar desta forma para que a impressora funcione corretamente. A impressora vai trabalhar livremente dessa forma. Note que a impressora leu todos os chips, mostrando o nível de tinta. Esse nível de tinta ele vai baixar e vai ficar com um nível mínimo de tinta, mas a impressora continua funcionando normalmente com o Book Ink. Note que vai duas presilhas. Essas presilhas elas podem ser colocadas na mangueira ou não. Aí você decide se você pode colocar, se você quiser colocar para que seja segura a mangueira, você pode colocar, caso contrário não é necessário. Caso necessite fazer limpeza dos chips, procede da seguinte forma: coloca todos os cartuchos em um patamar, com uma borracha escolar comum, se faz a limpeza do chip, até que você perceba que o chip está totalmente dourado. Estando totalmente dourado, ele está limpo.
e a impressora volta a aceitar novamente o cartucho. Para ser feita a troca de chip, a parte de trás do cartucho tem um orifício. Nesse caso, você pega uma ponta, pode ser de uma caneta, e pressiona para que esse chip solte. Dentro dele tem uma cola na parte de trás. É só colocar o próximo chip que é colado. Coloca com o próprio dedo, usando uma luva antiestática para que o chip não queima por causa de energia estática.